Bom dia, na paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz assim, em Mateus, no capítulo 17. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. Interessante nessa passagem que eles vão até o monte e Jesus ele chama Pedro, Tiago e João. E por que o Senhor Jesus ele chamava os 3 discípulos? Eram 12 e o Senhor Jesus chamava 3 discípulos. Porque ele amava mais aqueles 3 do que os outros? Porque ele tinha preferência mais por os 3 pelos outros? Não. Porque os 3 estavam mais preparados espiritualmente na obra do Senhor. Ou seja, vai ter coisas na sua vida que Deus só vai revelar quando você se consagrar a Ele. Talvez por isso que muitas pessoas não conseguem ter resposta, ter o discernimento, a revelação divina. Lembrando que esses 3 estavam com Jesus no Getsemane, quando Jesus pediu para interceder na oração. Esses 3 estavam com Jesus na casa de Jairo, quando ele ressuscitou aquela jovem. Então, nos momentos específicos, Jesus só chamava os 3. Os 3 estavam mais preparados espiritualmente, ou seja, os que alcançaram a maturidade da fé. Então, isso que nós temos que alcançar, como o próprio Senhor Jesus diz, crescei na graça e crescei no conhecimento. E segue dizendo assim, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol. Olha como é que ficou o Senhor Jesus. Lembrando que a caminho de Damasco, Saulo viu uma luz, ele teve um encontro ali, Jesus teve um encontro, eles tiveram um encontro ali, quando Paulo, que ainda era Saulo, fica cego naquele momento. A Bíblia diz que o sol, a luz do Senhor Jesus, excedia o sol. Olha só que luz forte. E essa mesma luz aparece para os 3 discípulos. Olha que visão maravilhosa que os discípulos tiveram. E eis que naquele momento, eis que apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Então estava ali Pedro, Tiago, João, e na transfiguração, Jesus, Moisés e Elias. E nós sabemos que Moisés foi um grande profeta de Deus, que através de Moisés que Deus estabeleceu a lei, portanto é chamado lei de Moisés, mas a lei é do próprio Deus. Elias foi um grande profeta que pregava o arrependimento, ele pregava para os reis, ele chegava até os reis, como por exemplo, ele chegou até o rei Acabe, a Jezabel. Então ele era um homem de coragem, conhecido também como profeta do fogo, que orou, fez fogo descer do céu, orou, fez a chuva parar, não cair durante 3 anos, 6 meses, orou de novo, fez a chuva descer. E Moisés, conhecido também como o mar que se abriu. Então eram homens que tinha um nível espiritual elevado, uma comunhão com Deus. E interessante que esses 3 homens, esses 3 personagens, ficaram 40 dias jejuando. Moisés ficou 40 dias jejuando na face de Deus. Elias, a Bíblia fala que ele se alimentou e andou 40 dias, ficou 40 dias sem comer. E todos nós sabemos que Jesus Cristo ficou também 40 dias de jejum no deserto. Mas olha só que interessante, os 3 personagens, 3 níveis espiritual que esses homens tinham. E então Pedro disse a Jesus, aí que eu queria chamar a atenção nesse vídeo: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas. Um para ti, um para Moisés, um para Elias. Então Pedro queria fazer 3 tabernáculos, um para cada. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este
é meu amado filho, em quem me comprazo. A ele escuta. Deus fala, a ele escuta. Falando de quem? De Jesus. Jesus é a palavra. A Bíblia diz, testifica no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. É interessante, Deus interrompe, ele fala na hora que Pedro está falando. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. Então, o que isso nos ensina? Que naquele momento que Pedro viu Elias, viu Moisés e viu Jesus, ele queria igualar os três numa mesma importância, ou seja, vou fazer um tabernáculo para os três. Um para o Senhor Jesus, um para Elias, um para Moisés. Naquele momento, ele vacilou. Por quê? É muito bom, por isso que é a importância de examinar. Jesus diz, examina as Escrituras. Pedro colocou Jesus no mesmo nível, no mesmo patamar do que Elias, do que Moisés. Então Deus Pai diz, a ele escuta, ou seja, há muitas pessoas que colocam Jesus no mesmo nível. Há pessoas que colocam Jesus no mesmo nível que um filho. Há pessoas que colocam Jesus no mesmo nível que um marido. Então por isso que vive uma vida infeliz. O Senhor Jesus tem que ser o centro, tem que ser o destaque, tem que ser o primeiro na nossa vida. O Senhor tem que ser primeiro. Você acordou, já pensa no Senhor. Tudo que você for fazer, primeiro consagre ao Senhor. Então a gente acaba vivendo e não observa que isso vem sendo feito. A gente despreza Deus, a gente coloca Ele com segundo plano. Há pessoas que falam, eu dou a vida pelo meu filho, mas não coloca essa força para Deus, para buscar Deus. Então ali é revelado de quem ela coloca o primeiro amor, se é de fato numa família, se é de fato em Deus. Estamos vivendo agora o período de Copa do Mundo. Daqui a pouco tem crente colocando blusa de seleção, gritando gol, idolatrando a seleção, idolatrando o jogador, mas não coloca essa mesma força em Jesus para buscar a Deus, coloca ele em segundo. Então isso aí também é observado por Deus, porque a Bíblia fala que Deus, ele sonda os nossos corações, não tem como, não passa nada imbatível. Aquilo que nós colocamos como prioridade, Deus ele sonda, ele sabe. A própria palavra do Senhor diz assim, que aquele que ama mais o teu filho do que a mim, isso é forte, não é digno de mim. Ou seja, primeiramente tem que ser a Deus, primeiramente é ao Senhor. Não podemos amar a nossa família, amar. Claro que sim, não é isso que Deus ele quer que nós façamos, deixamos de amar um ao outro. Portanto, o amor que Deus quer é que nós amamos um ao outro, mas primeiramente que ele seja o centro, que ele seja o destaque. Porque ele é o único que pode morrer, que morreu e que pode salvar a sua alma. Não é a sua família, não salva a sua alma. Eu sempre falo, quando eu vou pregar, quando eu vou falar de Jesus, há amigos, você pode ter amigos que dão a vida pelo seu corpo físico. Você pode ter amigos que quer a sua companhia para estar num bar bebendo. Você tem amigos que tem companhia para estar num show, numa festa curtindo. Você pode até achar. Às vezes você entra numa confusão e ele está ali para te ajudar, para separar. Mas o único que é amigo da sua alma é Jesus. O único que pode salvar a sua alma é Jesus, não é ninguém. Não é seu pai, não é seu amigo, não é ninguém, é só Jesus Cristo. Então naquele momento Pedro colocou Elias e Moisés no mesmo nível do que Jesus. Então isso muitas pessoas têm feito. E quando não, coloca até Jesus no nível menor. Mas que a gente não venha fazer isso. Que essa palavra possa entrar dentro da sua alma, do seu espírito. Tenho certeza que se você prestar atenção nessa palavra, Deus ele vai falar na sua alma. Que Deus te abençoe e te ilumine. Em nome do Senhor Jesus.